Olá, queridos irmãos. Olá, família São Mateus. Partilham. Boa noite. Está começando agora o nosso programa de todas as sextas-feiras, o Paróquia em Debate. E essa semana foi uma semana repleta de coisas boas. Por quê? Porque nós celebramos, além do finalzinho do mês vocacional, nós celebramos nessa semana o Dia do Catequista. Por isso mesmo, nós vamos falar um pouco sobre essa realidade tão bonita, sobre a espiritualidade, sobre como é ser, o que é ser catequista, para essas lindas convidadas que eu vou apresentar para vocês, se é que você já não conhece, porque duas delas já passaram por aqui pelo Paróquia em Debate. Eu vou dar boa noite a elas para vocês já verem ela na tela. Boa noite, minha querida Juliana. Boa noite, uma alegria imensa estar aqui mais uma vez nesse programa Paróquia em Debate. Agradeço, desde já o convite, agradeço ao Padre Henrique e as minhas queridas parceiras, Gorete e Rogéria, que estão aqui comigo. Desde já o convite, você já está representando. Agradeço ao Padre Henrique. Ok, então vamos dar uma boa noite também para a nossa amiga e irmã catequista Rogéria. Boa noite, Rogéria. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Não é uma satisfação, não é partilhar, não é essa vocação catequética, não é com as minhas irmãs e trazer, não é essa nossa realidade, não é para o conhecimento de toda a nossa comunidade. Valeu, alegria ter você aqui de novo conosco. Agora, a Nel, A nova, que não passou por aqui ainda. Boa noite, minha irmã Gorete. Boa noite, André. Boa noite, Rogério. A nova, que não passou. É um prazer estar aqui pela primeira vez e falando de algo que a gente ainda. Boa noite, minha irmã se Gorete. dedica, de algo que a gente gosta de fazer, Então, eu estou muito agradecida a você, Padre Henrique, a Rogéria e a Juliana, porque são amigas e irmãs, e que a gente faz o possível e o nosso impossível para estar sempre à disposição. Muito legal, muito legal. Então, eu vou pedir licença a São Mateus e vou pedir pela intercessão de São José de Anchieta, que é o padroeiro dos catequistas aqui no Brasil, e vou pedir a ele, então, que abençoe essa nossa noite e esse nosso bate-papo também seja um bate-papo como é sempre a ideia desses programas de evangelização, é fazer ecoar. Como o próprio nome diz, catequese, é fazer ecoar, é ser essa grande ponte que leva a Deus, que leva a Jesus, que leva a Maria, que leva a igreja, ao coração das crianças, ao coração dos jovens. Então, catequese é exatamente isso. O significado da palavra é fazer ecoar. Então, que vá aos quatro cantos, já que o vento sopra onde quer, diz a palavra de Deus. Chegue, então, um pouco desse nosso testemunho, que é o que a gente quer nessa noite, é que vocês contem para a gente como foi esse testemunho de vida, como até mesmo antes de chegar ao serviço da catequese, mas como foi essa experiência. Então, eu individualmente eu vou chamando, vou fazendo a pergunta para que os nossos queridos ouvintes, os telespectadores também, aqueles que vão ver em várias plataformas, possam acompanhar com a gente. Então, eu vou começar então com você, Juliana, já que você está tão distante e tão perto, eu vou começar com você então. E a mesma pergunta eu vou dirigir às outras duas queridas irmãs. Então, eu queria que você rememorasse um pouco da sua infância, falasse um pouco das experiências que você, como criança, viveu na sua paróquia de origem. Como foi essa experiência catequética, o seu catequista? Como isso chegou àquilo que nós chamamos, uma palavra muito bonita, que eu vejo que hoje se fala muito, que é o querigma, que é o primeiro encontro, que é o relacionamento com Deus mesmo, é esse encontro pessoal. Como os catequistas, os seus catequistas, levaram você a ter esse querigma, a ter esse encontro pessoal com Jesus. Volte um pouquinho na sua infância, feche os olhos, abra o coração e conte para a gente como foi, então, esse momento para você, Juliana. Então, eu que você é a primeira, da vez? Quando você enviou essa programação, eu já fui fazendo esse filme, na minha cabeça, já passando e trazendo essas lembranças, desse momento mágico e tão importante na vida de qualquer ser humano que é a infância,
porque é a infância que constrói a nossa base. E assim, eu acredito que de extrema importância na minha vida, né, nos primeiros passos, nesse querigma, foi a minha família, claro, né? A minha mãe, com aquele jeito de impor, né? Então, levava, conduzia. Ela sempre relata, né? As minhas filhas, desde pequenininha, a gente ia para a missa e elas ficavam ali sentadinhas, nada de ficar correndo na igreja. Então, assim, eu lembro de muitos relatos da minha querida mãe e assim, tudo começou na igreja, né, na paróquia do Orlando Dantas, né, com o Padre Arnóbio, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, lembro-me muito bem dos primeiros passos, né, da caminhada, a gente começou realmente, eu falo a gente porque também nós praticamente juntos, né, lá, a gente lembra de alguns momentos e a gente acredita que a gente fez o processo da primeira Eucaristia, né, juntos, então lá na paróquia do Orlando Dantas com o Padre Arnóbio, e assim, a catequista Joilma, né, e eu lembro que era numa escola, como a igreja ela estava ainda no barro, né, porque nós começamos no Orlando Dantas, como começamos aqui na paróquia São Mateus, a igreja ainda não era construída, então eu lembro que a catequese era numa escola estadual e tinha todo aquela organização escolar, né? Joilma, catequista, usava o quadro, a gente levava caderno, né? E tinha toda essa trajetória, todo esse formato, né? Mas, assim, Joilma sempre foi uma catequista maravilhosa, assim, muito serena, muito calma, e ela transmitia, né? Com certeza, através do carinho, através do olhar, né? Eu lembro que ela usava a Bíblia, eu tinha uma Bibliazinha, que na verdade não era Bíblia, mas era um livrozinho vermelho, lembro muito bem disso, e assim, era encantador, eu gostava muito de ir para a catequese. Mas assim, eu acredito que o querigma, né? Eu acredito que a atração, a relação, né? O primeiro contato mesmo, assim, de amor, que foi desabrochando, foi justamente no grupo de perseverança, no qual eu estou hoje. Mas eu lembro muito dos pequenos servos, com a catequista Cidinha, né? Que você deve lembrar, e é inesquecível. E hoje eu estava fazendo essa reflexão, como os catequistas marcam, né? A vida do ser humano, né? Eu lembro muito bem de Cida, né? Tinha Zilda. E assim, nesse grupo de perseverança, a gente tinha grandes vivências. A gente já era um grupo que era incentivado a esse serviço, né? O que é feito hoje, né? O trabalho que é desenvolvido hoje com a perseverança. Então, a gente cantava nas missas, né? A gente lia as leituras, a gente fazia a leitura orante da palavra, e assim, já vinha a arte, né? Tinha o grupo de dança, e assim, Cida, ela incentivava muito. Eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos, e eu já me tornei coordenadora do grupinho de dança, então esse incentivo, né, a essa liderança começava lá, e eu acredito que isso foi primordial, assim, para já começar, né, nesse sentido. Então, nesse grupo de perseverança, a gente participava de retiros, eu lembro de muitas músicas, muitas vivências, né? E assim, foi no grupo de perseverança que eu fui atraída, né, por esse amor tão forte. Então, essa foi minha Muito bem. trajetória aí inicial na minha infância. Que legal. Muito bom saber desse papel fundamental, né? Desse toque. Além das palavras, eu acho que é o que a igreja tem demonstrado tão claramente através desse novo modelo que está sendo colocado através dos documentos, é essa relação, é esse contato que leva a Jesus. Então, pelo que você falou aí claramente, você falou o nome de duas catequistas, Joilma e Cidinha. E não só falou delas, mas falou também de como elas representaram esse seu querigma, esse seu encontro pessoal com Jesus. Mas eu quero falar agora com Rogéria. Rogéria, fala para a gente, então, como foi esse seu querigma, como foi esse momento inicial de infância com a catequese. Então, o meu primeiro momento, não é, assim, que vem muito forte na minha lembrança, nesse processo de iniciação à vida cristã, na catequese de Eucaristia, não é, assim, a memória que me vem mais forte é exatamente o momento da celebração
do sacramento, não é? Ao contrário de Juliana, a minha catequese eucarística, ela não foi realizada na igreja, não é? Certo. Eu sou um pouquinho mais velha, não é? E eu não sei se por uma questão de maior comodidade dos meus pais, eu não sei bem, mas o meu processo de iniciação catequética, não é, na Eucaristia, foi na escola, não é? Foi na escola, isso lá em Recife, não é isso? E eu me lembro bem do dia da celebração, foi na matriz de Nossa Senhora da Paz, que fica num bairro chamado Afogados, a igreja fica em frente a um largo, que é chamado Largo da Paz, e assim, curiosamente, apesar da minha família não morar atualmente próximo, não é, dessa igreja, mas sempre que eu retorno a Recife, sempre que eu vou a visita, passeios, enfim, a gente sempre retorna lá a essa paróquia, não é, para participar das celebrações dominicais, não é? E é bem interessante porque a igreja ela conserva, não é, as suas características daquela época que eu fiz a minha primeira Eucaristia, não é? Eu tinha em torno de 8, 9 anos, né? Tem bastante tempo isso. E eu tenho bem essa lembrança, né? Vestida de freirinha. Eu confesso para vocês que eu procurei hoje a minha lembrancinha da primeira Eucaristia, porque eu ainda Legal. guardo, o livrinho, não é? O livrinho com, não é? O símbolo, não é? Do cálice, da Eucaristia e o terço, não é? Mas acho que eu me perdi no meio do que eu estava fazendo e não consegui encontrar, não é? Mas é praticamente uma relíquia. Agora, esse momento forte, não é, de encontro querigmático, esse encontro pessoal, na realidade, ele foi acontecendo aos poucos, não é? Começou ainda na juventude, às custas de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, de muitas perguntas. Acho que coisa mesmo da juventude, da adolescência, não é? De querer conhecer, de querer ter a curiosidade. Mas eu diria que o meu encontro pessoal é assim que eu acho que me impactou, né? Que me impactou verdadeiramente e que me despertou, não é, essa vontade de mergulhar ainda mais nos ensinamentos foi já na vida adulta, não é? Já na vida adulta, obviamente que embasado em toda a vivência, não é? Em toda a vivência da infância, da juventude, inclusive da própria vivência familiar, não é? Eu sou a mais velha de 3 irmãs, não é? E eu lembro bem, não é, que meus pais, não é, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles tinham toda essa preocupação, não é, de dar essa base, não é, da religiosidade, desse conhecimento, não é, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, procurar viver, não é, em torno desses ensinamentos e obviamente que tudo isso, não é, discorrendo ao longo, né, da minha vida, com certeza tem um peso muito grande naquilo que eu sou hoje, naquilo que eu desenvolvo hoje no serviço da igreja, na vocação de catequista, não é? E principalmente foi a plataforma, não é, para que eu pudesse ter esse entendimento, esse discernimento do encontro pessoal. Amém. Então, eu quero fazer umas ligações aqui de uma forma até meio que amadora, mas eu quero comprovar para nós, para aqueles que vão assistir em casa, como esse novo modelo realmente tem a ver com um método que dá certo. Veja, Juliana falou da pessoa do catequista e você falou daquilo que mais é comum na igreja, que são os símbolos. Você falou da vestinha. Não sei se você você faz essa ligação, mas você falou da roupinha de freira, da vela, do livrinho. Isso é catolicismo puro, né? Aham, E isso está tudo verdade. dentro desse novo modelo, né? Que é Uhum, isso, a mistagogia, que são os mistérios que são colocados através de objetos, verdade. através de orações, através de... Mas vamos para a Gorete, que eu quero juntar também o que ela vai dizer. Olá, Gorete, vamos falar também dessa sua experiência. Então, né? Na realidade, eu sou de origem de interior, então os meus avós moravam no interior de Pernambuco, e por viver muito junto com eles, até o meu avô falecer, lá para os meus 7, 8 anos, eu estava sempre com eles e sempre ia para as atividades religiosas, né? As festas de padroeiro, as missas. Quando falecia alguém
Aí sempre tinha novena e essas coisas, então a gente sempre estava junto. Não sou tão velha, mas eu estava sempre nas missões, sempre que as minhas tias iam, sempre que as minhas tias, Rogéria é pernambucana, ela sabe bem do que se trata. As minhas tias iam para missões em outras cidades, próximas às cidades que a minha avó morava, e a gente ia junto, e eu ia junto, era aquele cotoquinho de gente. Fui para Juazeiro com 3 anos, eu não tenho lembrança desses 3 anos, mas sei de histórias maravilhosas que as minhas tias contam, e assim, é fantástico. Então, eu sempre estive inserida nesse processo de religiosidade familiar, pode-se assim dizer. E aí, quando meu avô falece, aí meio que eu passo a viver mais tempo com os meus pais, lá para os meus 7, 8 anos, mas eu só vim entrar efetivamente na catequese, porque na cidade onde eu morava, no interior da Bahia, a gente só podia começar a fazer a catequese eucarística a partir dos 10 anos. Tanto é que eu só fui fazer a primeira Eucaristia aos 12, né? Mas também ainda tenho minha lembrancinha, Rogéria, lindinha lá, da catequista Nádia, de Padre Antônio. Tenho fotinhas, tudo guardadinho. Não tem. A vela, não sei se eu ainda tenho, mas até um dia desses eu tinha. Então, assim, fica muito, muito claro, né? Aquela coisa da família que foi quem me inseriu, propriamente dito, na catequese. Então, chega um período em que você tem que fazer catequese, porque você precisa fazer a primeira Eucaristia. Então, se a gente participou de celebração tantas, os meus pais foram ministros eucarísticos, né, na cidade onde a gente morava. Então, a gente tinha um contato mais próximo com padres, com freiras, com missionários e até com o bispo da nossa cidade. Então, isso foi muito rico na minha infância, na minha adolescência. Muito rico e que me deixou assim uma carga positiva muito grande. E não é que a gente não que a gente esqueça isso, mas lá na minha infância, na minha adolescência, eu não queria ser catequista. Eu queria fazer parte, o meu grande sonho era fazer parte do grupo de jovens. A gente, quando é criança, a gente quer crescer. E aí eu achava linda, a minha catequista, que a Nádia, era maravilhosa, mas aí a gente já não fazia esse molde de escola, porque a nossa catequese era no salão paroquial. Né? Eram cerca de 40 crianças, adolescentes, pré-adolescentes, e a gente sentava em círculos, mas cada um tinha seu livrinho. A gente não tinha caderno, mas cada um tinha seu livrinho. Então, tinha um jornalzinho para a celebração da missa, a gente participava com o jornalzinho, já não utilizava tanto a Bíblia na minha catequese, mas tinha um domingo por mês que era a missa de responsabilidade da catequese, então a gente também participava com músicas, com leituras, com tudo. Então, a gente cantava, sem saber cantar, mas a gente cantava. Né? Então, assim, eu tenho lembranças, é como Juliana disse, quando você fez o convite, que você nos mandou algumas coisas, eu fui buscar nas minhas lembranças, e eu só tenho coisas maravilhosas, coisas super positivas, de retiros, que a gente ia para retiros em outras cidades. Eu sou de Paulo Afonso, então a gente ia para retiro em Nova Glória, tem uma casa mantida pelos padres, pelas freiras, que é uma casa de retiros mesmo. Então, você fica literalmente junto daquelas pessoas. Então, antes da gente fazer a primeira Eucaristia, um final de semana a gente passou em Nova Glória, né? É muito, assim, é algo que é enriquecedor e que marca para a vida toda. E foi isso que eu quis para minha família, foi isso que eu quis e vi nos meus sobrinhos, nos meus sobrinhos, vi nos meus irmãos. Meu filho já fez um pouco mais tarde, mas no tempo dele, mas é coisa de... Eu sou maravilhada com a Eucaristia, né? Mas esse start do primeiro encontro foi lá atrás, foi lá nas missões, foi lá bem criança, que eu ia para o texto, minha mãe levava junto, ia para as missas, não perdia. Então, o domingo era o domingo do Senhor, sempre foi na minha casa. Muito legal, muito legal. Então, aqui, voltando a fazer aquele link que liga vocês, vai ligar as três. Juliana falou da pessoa, do catequista, até citou nomes. Rogéria falou, né, do sacramental, que é através dos objetos, da cerimônia. Ela falou da missa, né, da missa de primeira comunhão, e você falou da família. Então, me parece que esses três modelos aí concentram exatamente o coração do novo modelo que a igreja pede através do documento 107 e também das diretrizes para a catequese. Então,
Repara como é interessante. Mas uma coisa que eu queria destacar é que acho que duas de vocês deixou claro que sentiu que esse encontro mais maduro, que a gente chama de querigmático, ele aconteceu pós a Eucaristia, pós os encontros com as crianças, do encontro de vocês na catequese. E aí, dentro desse novo modelo, a gente faz um esforço novo para que esse momento aconteça como aconteceu no caso com Juliana, aconteça na experiência catequética. Então, eu queria que vocês dissessem para a gente agora, já que é um mês vocacionado, já que a gente celebrou o mês do catequista, a semana do catequista, essa semana que a gente está agora, estamos encerrando já o mês missionário, por que vocês aceitaram o chamado e essa vocação tão bonita de ser catequista? O que foi que aconteceu? Como foi esse start, né, de Deus para vocês? Pode começar por Juliana. Vamos fazer sempre essa mesma ordem. Então, né, eu sempre digo que, como trabalho na área da educação, né, eu senti esse chamado, né, porque a educação é vocação, né, eu digo que é uma missão, né, então esse chamado desde muito pequena, né, e nesse período da catequese, né, os nossos catequistas, eles incentivavam muito, né, esse caminho, né, eles já estimulavam, instigavam. Então, eu fui catequista muito cedo na paróquia do Orlando Dantas, né? Então, logo depois da primeira Eucaristia, eu enveredei por esse grupo de perseverança e depois eu fui catequista, né? Muito, muito cedo mesmo. E eu lembro de muitas situações, eu lembro de muitos momentos, né? Sempre querendo levar algo diferente, né? Algo inovador. Então, esse chamado, ele começou muito cedo. E, assim, hoje eu fiz essa reflexão, o incentivo, né? A gente acreditar nessas crianças que estão próximos a nós, nessas crianças que são catequizadas. Eu percebo muito na perseverança alguns perfis, né, para catequista. Então, por que não incentivar? Às vezes esse incentivo marca, né, essa criança e ela já começa a pensar, já começa a projetar. Enfim, então, quando me casei, eu fui para a paróquia do Augusto Franco, a Sagrada Família, ficamos um tempo lá, e depois viemos para cá, né, para Aruana. E aqui, quando a gente chegou, realmente não tinha nada, né, não tinha estrutura física e também organizacional da paróquia, não tinha os movimentos e basicamente a gente começou. E aí eu, juntamente com a Ana, né, nós iniciamos. Eu fui uma das primeiras catequistas, né, daqui da Aruana. E aí, depois de mais ou menos 1 ou 2 anos com ela, a gente fazia naquele galpão, quando chovia, a gente ia para a casa de Ana com algumas crianças. Algumas crianças permaneceram, né, por um tempo, hoje já são rapazes, né? Eu lembro de alguns que ficaram coroinhas, que depois se tornaram cerimoniários, né? E aí, depois que eu engravidei, né, de Júlia, eu me afastei um pouco da catequese e fui para a música, né? E passei alguns anos só servindo a música, né? Mas, assim, eu sempre sentia o chamado, né? Sempre me sentia chamada. É algo, assim, muito forte, né? Que atrai, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz com essa missão. Eu posso dizer que não é fácil, né? Eu acredito que as duas concordam junto comigo. É preciso muita dedicação, né? É preciso muito esforço. Claro que às vezes a gente pensa em desistir, né? Em deixar, né? Às vezes eu penso, trabalho tanto e às vezes ainda me dedicar, mas assim, sempre, né, Rogério e Goretti, quando a gente termina um sábado, é uma energia, é uma sensação tão positiva que a gente sente. Realmente é o Espírito Santo, né, que ele nos preenche. E assim, a gente vai para a igreja, né? Agora, claro que nós estamos nesse formato online, mas quando presencial, às vezes no almoço, né, Rogéria? Estou aqui sem almoçar. 1 hora da tarde a gente já está lá, então a gente passa a tarde, já sai escurecendo, mas assim, quando a gente termina, a gente sempre se encontra com aquela sensação maravilhosa da presença real de Deus. Estamos
nos deixando ser utilizados pelo Cristo, né, para que essas crianças, assim como esses catequistas marcaram a minha vida, né, como deixaram uma semente, a gente acredita também que está deixando essa semente não por nós, só pelo nosso sim, somente por isso, mas quem faz é Ele, né, quem Uhum. conduz é Ele. E claro que é um exercício que precisa de estudo, que precisa de pesquisa, que precisa, claro, de uma vida espiritual. E assim, me sinto muito feliz. E aí, depois que o Padre Henrique veio para a paróquia, ele conversou comigo e disse: Juliana, você precisa decidir. E eu acredito que você é catequista. E aí eu deixei a música, né? Mas por coincidência não, por providência divina, hoje eu faço as duas coisas com as crianças, a qual eu sou encantada, né? E muito feliz com toda essa realização. Então, esse chamado eu senti lá desde de adolescente mesmo, e até hoje eu sinto, né? Todas as vezes que vem as dificuldades, que vem as tribulações, eu sinto essa voz forte, né, do Senhor, dizendo que Ele que me escolheu, Ele que me chamou, Ele que me Então, conduz. eu quero, então, fazer essa pergunta para a Rogéria. Rogéria, então, o porquê aceitei esse chamado para ser catequista? Bem interessante, né? Juliana estava aí falando e eu estou aqui fazendo as minhas memórias, né? Fazendo as minhas memórias. É, aconteceu de uma forma um pouco diferente e eu acredito que no início tenha tido um pouco de resistência da minha parte. Eu comecei a acompanhar os meus filhos, não é, na catequese. Quando a gente ainda nem denominava o grupo de mães amigas, não é? Mas eu já estava por ali, por perto, não é? Levava os meninos para a paróquia e ficava até o término da missa com as crianças, não é? E na época, as catequistas eram Gorete, Cíntia e Rosa, não é isso? E de vez em quando Gorete me dava algumas atribuições, não é? Me dava algumas atribuições e eu sou uma pessoa muito empolgada e gosto de trabalho, não é? Às vezes eu digo que não, mas eu gosto bastante de trabalhar, não é? E quando é algo que me encanta, quando é algo que me desperta o desejo, melhor ainda. E Gorete, ela sempre falava para mim, Rogéria, você é catequista. E eu falava para ela, não, eu não sou catequista, eu estou aqui na posição de mãe, eu estou acompanhando os meus filhos e eu estou apenas dando uma mão, não é? E eu lembro que o primeiro convite para ser catequista foi de Padre Neves. Ele fez o convite e eu falei para ele: não, padre, eu não me vejo catequista. E ele falou para mim: você está resistindo ao chamado. Eu vejo você como minha catequista. Bom, quando eu resolvi ceder ao chamado, não é, Padre Neves, ele já não estava mais na paróquia, mas numa oportunidade eu falei para ele, o senhor estava profetizando, não é? O senhor já tinha ideia, já tinha visto, já tinha percebido, e juntamente lá com Gorete ficavam ali, não é? Cutucando. Circulando, não é? Cutucando, não é? Para que esse despertar ele viesse, não é? Então, isso é um primeiro momento, André. E tem um segundo momento das minhas necessidades pessoais, de querer aprender. E a catequese, pelo compromisso que a gente precisa ter, não é? Pela dedicação que a gente precisa ter para poder encaminhar os encontros, para poder dar as respostas que são necessárias, independente se a gente trabalha com criança, com jovem, com adulto, a gente precisa ter esse mergulho no conhecimento. E eu sou uma pessoa muito curiosa, mas também uma pessoa que tem muita necessidade de aprender. E a catequese, ela me dá essas ferramentas, não é? Considerando, sobretudo, que todos os temas aos quais a gente se submete a estudar, a se aprofundar, são temas assim extremamente pertinentes que muitas vezes dão respostas, não é? Dão respostas para aquilo que a gente procura, para as perguntas que a gente faz. Né? Então, o ser catequista, eu costumo dizer que quando eu me preparo para um encontro, a primeira a ser catequizada sou eu. Então, eu sou a primeira a ser catequizada, não é? Eu estou bebendo daquela fonte, eu estou recebendo, e normalmente a gente organiza, a gente faz o roteiro do encontro, não é? Mas a gente bem sabe que quando a gente chega lá no momento, não é?
o encaminhamento ele vai conforme a vontade de Deus. Não é? Então, eu costumo dizer que, primeiramente, eu me catequizo, eu bebo daquela água, eu mergulho naquele conhecimento, aquilo me engrandece, aquilo me fortalece, e aí sim eu posso ir para o serviço. É mais ou menos parecido com a passagem de Samuel, não é? A gente está bem no mês das vocações, e Samuel estava no templo, escutava Deus chamar, e ele se confundia, ou seja, ele servia, mas ele não conhecia, não é? E aí, assim, eu me policio muito quanto a isso. Eu preciso conhecer para poder estar ali. Obviamente que eu não conheço tudo e eu não vou conhecer tudo, mas o esforço que eu faço é para que eu possa fazer jus a esse compromisso, que eu possa fazer jus a esse comprometimento, não é? Então, a catequese é isso, não é? Então, foi por conta dos meninos chamados, não é? Deus usando Isso. pessoas e as minhas Isso. necessidades pessoais. Muito bom. Então, eu quero perguntar a você, Gorete, porque esse sim, como surgiu o seu sim? O meu sim surge da insistência, na realidade, né? Rogério colocou a questão da necessidade pessoal. E eu tive também essa necessidade pessoal, mas eu já tinha passado por algumas cidades no Brasil, já tinha passado por algumas paróquias. Eu fui paroquiana da São José, eu fui paroquiana da São Domingos Sávio, e entre outras paróquias aqui em Sergipe, mas fora de Sergipe também. E no Pará eu tive um encontro pessoal muito, muito belo com Deus, né? Muito bonito mesmo. Quando eu voltei do Pará para Sergipe, a gente sente uma necessidade de servir a Deus. Quando a gente veio morar aqui, Cíntia ficava no meu pé o tempo todo, né? Cíntia era catequista nesse tempo. Chegou, já foi se engajando com Nádia e Romualdo, que participavam da igreja, e aí ficava no meu pé, vamos ser catequista, está precisando de catequista. Eu digo, não, catequista não vou não. Então vamos para a igreja, vamos servir nisso ou naquilo. Eu digo, não, deixa para lá. Quando foi um dia, ela me convidou para ir até a igreja no sábado à tarde. Vamos até lá, era 2 horas da tarde. Eu digo, vamos, pelo menos você conhece o pessoal, conhece a estrutura. Eu cheguei lá, ela me apresentou Rosa Amélia, tinha Rosa, Ana já estava, Juliana, eu não lembro de Juliana nesse dia, mas estava Ana, estava Rosa, tinha uma outra pessoa. E aí ela me apresentou Rosa disse, você vai ficar com a turma dos pequenininhos. Eu disse, mas como assim? Não, mas eu não fui formada. Não, você vai ficar com os pequenininhos. Só precisa conversar com eles, isso você sabe. Aí fiquei com as crianças e acabei que eu nunca tinha pensado até então em ser catequista, porque eu fui secretária de grupo de jovem, eu fui presidente de grupo de adolescente, eu participei de grupo bíblico, de uma série de coisas. Mas de catequista, efetivamente, apesar da minha catequese ter sido muito bem feita, eu nunca tive essa vontade de ser catequista, né? E acabei me encontrando, na realidade. Eu imagino que tenha sido por insistência mesmo, porque no Pará eu também senti esse chamado, eu participei de grupos sociais, junto a crianças, e, no entanto, quando a minha coordenadora me convidava para ser catequista, eu dizia que não, que não, que não. Então, Cíntia acabou utilizando das artimanhas dela, já me conhecendo bem, né, por ser irmã, sabia como eu não poderia dizer não. E foi assim durante um bom tempo. Ela, Rosa, e posterior a isso, o Padre Neves também, sempre que eu pensava em desistir de alguma coisa, eles inventavam. E fui ficando, fui me apaixonando. E eu sou uma pessoa de me apaixonar. Se eu não me apaixonar pelas coisas que eu faço, eu não faço, né? E eu acabei por me apaixonar pela catequese, pelo conhecimento que a catequese nos traz. E estamos aqui até hoje, fez agora em março 10 anos de catequese na Paróquia São Mateus. Que coisa linda essas experiências que vocês estão aqui transmitindo. E eu tenho certeza que assim como as pessoas, assim como Deus se utilizou de pessoas em todos os casos, seja a própria catequista, a mãe, né? A Rogéria contou aí a experiência dela, a Juliana, você. Então, Deus se utiliza desses instrumentos para fazer com que a luz dele brilhe e o coração da gente arda, e a gente tem aquela paz inquieta do Padre Zezinho, que é onde vocês falou, né, que gosta de aprender, é uma inquietação, gosta de aprender, gosta de saber. Acho que foi a Rogéria que falou, não é à toa que é cientista, né? Então gosta muito de ir além,
porque Deus dá esse dom para a gente da sabedoria, do conhecimento. Agora, quero fazer uma pergunta específica, já que a gente sabe que hoje a Rogéria está com jovens, trabalhando com Crisma, na catequese de Crisma. A Gorete faz a catequese 1, né, e a catequese 2 também, ela tem conhecimento nessa área. E a Juliana está trabalhando com a perseverança. Então, eu vou começar com a Juliana, perguntando, Juliana, quais são as experiências vividas e a importância das mesmas na continuidade dessas crianças. Elas fizeram a primeira comunhão, né, tiveram esse que nós chamamos desde o início, viemos falando, é bom que as pessoas vão se acostumando com essa palavra, então é bom a gente repetir, tiveram esse querigma, que esse encontro com Jesus, mas isso aí tem que ter uma continuidade, tem que ser alimentado no coração das crianças, não só na igreja. É bom que a gente aproveite o espaço para dizer, os pais têm também esse dever junto à igreja de alimentar a fé dessas crianças. A igreja está ali como restaurante, digamos assim, mas as crianças também se alimentam em casa, elas não só se alimentam no restaurante. Tá? Então, Juliana, como são essas experiências e o que isso significa para essas crianças dentro desse processo continuado da catequese? É um desafio, né? Esse trabalho desenvolvido com as crianças que já fizeram a primeira Eucaristia, né? É cultural, né? Dos católicos, é cultural da família em si, entender a catequese como partes, né? É o batismo, batiza e pronto, já fiz a minha parte. Quando a criança está com 7 anos, leva, né? Deixa a criança na igreja para a catequese e vai embora. Fez a primeira comunhão, pronto, aquelas crianças somem, né? E só voltam ali no momento para o crisma, né? Ou seja, os sacramentos, né? Que na cabeça das pessoas, e isso é cultural, né? A gente viveu isso, de passar por essas fases e se distanciar, né? Então, assim, o grupo de perseverança realmente é um desafio para essas crianças permanecerem, né? Mas, assim, é um trabalho que, desde 2017, né, veio com essa ideia, porque a gente sempre teve um grupo de perseverança, mas, assim, era sempre muito difícil, né, Gorete? Gorete mesmo que tentou, onde até esse grupo de perseverança, a gente fazia um rodízio, era eu, Rogéria, não sei se tinha uma outra mãe. Rosana, Isso. E era um grupo pequeno, né? E assim, as crianças sempre faziam a primeira comunhão e dispersavam, né? E assim, porque é um desafio. A família aí, nesse momento, é fundamental, né? Para estimular, incentivar e dar essa continuidade, né? Porque a gente entende a catequese como esse itinerário, né? Esse caminho, não são partes, né? Sacramentos, né? E pronto, mas ela é um caminho. E a perseverança é um caminho fundamental, um caminho muito importante, né? Onde eles vão, assim como eu, né? Na minha época, desabrochei e descobri, senti, né, esse amor justamente nessa fase aí. É muito importante que as crianças, que a gente sabe que algumas ainda são, né, pequenas, imaturas, e a gente sabe que existe um encontro pessoal na catequese, mas algumas vão aos poucos, né, assim como a Rogéria falou que já foi um pouco maior, quando adulto, então esse processo, ele às vezes ocorre mais para frente. Então, a perseverança, ela é um grupo de crianças, são as crianças que já fizeram a primeira Eucaristia, de fundamental importância. E aqui na Paróquia São Mateus a gente tem feito esse trabalho para atraí-las. Claro que o Cristo se atrai, ele é o centro, mas a gente vai atraindo pelos dons dessas crianças, pelo que eles gostam de fazer. São pré-adolescentes e adolescentes, então a música, né, o serviço, o teatro, né, a dança, e aí Deus ele vai agindo através desses meios e as crianças vão se envolvendo, e hoje o trabalho com a perseverança tem sido nesse caminho, né? Então a gente sempre tem um encontro no início da tarde, a gente faz aquele encontro com oração, com a leitura orante, né, da palavra, a gente já trabalhou bastante a questão da liturgia, e depois a gente vai para o serviço, na celebração da Santa Missa, né? Então, é um pouco esse formato, esse caminho. Isso, então, continuando com aquilo que é peculiar no seu trabalho, trabalhando com a ludicidade, né, trabalhando como disse você, com os dons que essas crianças têm ao despertar esses dons. Muito legal. Rogéria, em sendo o sacramento da maturidade cristã, teoricamente, esse adolescente, esse jovem,
ele já deveria chegar para o sacramento do crisma com um fundamento, já com esse encontro, com esse querer de ser católico já meio que formado dentro dele. E aí ir amadurecendo. Mas a gente sabe que na prática isso nem sempre acontece. Às vezes esse jovem chega meio verde e não maduro. Então, como é essa experiência, então, que é feita no sacramento da crisma? Então, André, de fato, os jovens, eles chegam, não é, para essa preparação, para a formação, não é, da catequese de crisma, bastante verdes, não é? Hoje, na turma que eu acompanho na formação para receber o sacramento do crisma, eu posso dizer para você que eu sou muito feliz, porque são crianças, são jovens, no caso, não é, que tiveram desde a sua iniciação à vida cristã praticamente dentro da paróquia, não é? Então, desde a da catequese de Eucaristia, passaram pela perseverança, e aqueles que, mesmo não tendo passado pela perseverança, estavam ali circundando, porque estavam no serviço do altar como coroinhas ou cerimoniários, não é? Então, eu tenho uma turma hoje que tem 14 jovens, desses 14 jovens, 36% fazem parte de uma mesma turma da catequese de Eucaristia, então eles já vêm, né, numa caminhada de catequese de Eucaristia, ou seja, as famílias também participam, não é, ativamente da paróquia, e eles criaram laços desde lá no princípio, lá com Cíntia, lá com Gorete, na catequese eucarística. Então, somados a estes que compõem esse grupo que já, não é, tem esse histórico desde a catequese de Eucaristia, a gente tem mais ou menos em torno de 57% da turma que servem no altar. Hoje são cerimoniários, não é? Então, quando eu falo para você que eles chegam verdes, na realidade, a gente, no papel de catequista, precisa fazer a provocação para que eles despertem, não é? Porque, na grande maioria das vezes, todas as possibilidades, não é? E praticamente a presença viva de Cristo na vida deles, tanto na vida familiar quanto na vida da paróquia, tá ali, muito presente. Mas como catequista, a gente precisa trazer, a partir de uma realidade concreta, não essa vivência, para que eles consigam enxergar, para que eles consigam perceber. E eu falo para você, assim, com muita tranquilidade, que eu não tenho muita dificuldade em trabalhar a formação com esses jovens que hoje eu acompanho, porque eles também fazem parte de um grupo muito ativo, eles falam muito, eles são muito comunicativos, então, eles são questionadores, eles têm dúvidas, eles perguntam, eles questionam bastante, e isso ajuda demais a vida do catequista, ajuda a evolução do processo, não é? Eu acredito muito que o peso do testemunho familiar esteja presente. Obviamente que tem aqueles que são mais reservados, tem aqueles que são mais comunicativos, são mais interagem melhor, mas com certeza a experiência que eles têm na família, não é? A experiência que eles têm da família terem levado eles para essa convivência com a comunidade paroquial, isso tem um peso muito grande no desenvolvimento, não é, desse momento. E assim, para finalizar, que eu acho bastante importante, que eu sempre falo para eles. Logo no começo, alguns perguntavam muito, e quando é que vai ser a celebração do Crisma? Principalmente por conta desse momento que a gente vive de pandemia, não é? E aí eu sempre reforço para eles que, de fato, o ponto alto, não é, de todo esse processo formativo que eles estão vivendo é receber o sacramento. Mas muito importante é eles entenderem que a gente precisa formar Cristo neles, porque isso vai ser a experiência que eles vão levar para a vida. Eles vão levar para a vida e para aquilo que eles tenham a fazer em todos os aspectos, seja na família, seja na escola, na universidade, tem alguns já lá, né, pleiteando a universidade, na vida profissional, enfim. Né? Então, assim, a dedicação, a curiosidade deles, a vivência e a família. Legal. Todos nós sabíamos que esse programa ia ser super corrido,
porque é um tema muito gostoso. Uma de vocês já daria o programa inteiro, mas agora, por ter sido a terceira escolhida na sequência, ela faça um resumo, então, rapidinho para a gente, que eu ainda quero que vocês se despeçam da comunidade São Mateus, e eu ainda quero fazer os meus agradecimentos. Lembrando que na próxima terça-feira, rapidinho, o programa Igreja Missionária está imperdível. Sabe quem vai participar? O Padre Neves. Né? Então, vai ser muito gostoso encontrar. Eles vão falar um pouco da origem e desenvolvimento da Paróquia São Mateus. Então, às 20 horas da próxima terça-feira, fala aí um pouquinho para a gente o que é a catequese 1 e 2, nesse resumão bem gostoso, Gorete, para a gente. Desculpe a correria. Só faltam 3 minutinhos aqui. Então, de forma geral, a catequese 1 e 2, ou a catequese eucarística, né, é a porta de entrada para as crianças na igreja. A gente vive um processo inverso hoje de iniciação à vida cristã, onde as famílias deverão ser mais ativas, né? Mas até então a gente recebe as crianças e através dessas crianças, que chegam em sua grande maioria com 7, 8 anos de idade, até os 10, e acabam que trazendo seus pais. Então é uma experiência de forma que desperta na família, pelo menos na Paróquia São Mateus, é uma catequese que acaba despertando na família essa necessidade de estar junto das crianças nesse conhecimento a Cristo. Então, a catequese eucarística 1 e 2, hoje é de extrema importância, mas que ela é voltada completamente para a catequese familiar, que é o que a gente pleiteia nesses novos moldes, que é o molde da iniciação à vida cristã. Você foi perfeita. Muito obrigado. Desculpe a correria, mas eu queria... É um momento tão gostoso que eu não poderia, assim, assodamente terminar sem pedir que vocês falem um pouquinho. E em nome do Padre Henrique, dizer para vocês... E não deu nem para ler os comentários hoje, mas tem muita gente dizendo muito obrigado pelo trabalho de vocês. Os meus filhos adoram a catequese. Né? Neide falou isso aqui para a gente. Várias pessoas colocaram como esse dom de vocês é bonito e como a comunidade se enriquece com esse trabalho excepcional de vocês três. E também tem mais outros 2 catequistas, que é o seu Eliseu e a outra jovem, que agora não me veio o nome. Alguém fala aí, por favor. A Aline também, manda um abraço para ela. Se despeçam, por favor, com uma mensagem para os nossos queridos ouvintes e aqueles que vão ver depois do nosso programa. Juliana. Então, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente ao Padre Henrique, porque ele é um grande incentivador, né, dos catequistas, com formação, né, com incentivo, né, nos anima, nos coloca assim para frente. Então, agradecer a ele, agradecer às famílias, né, das crianças que eu tenho acompanhado, e a eles, né, aos pequenos, né, que me encantam, e agradecer a Deus por essa missão maravilhosa, né? Estou à disposição. E agradecer, claro, ao trabalho, à parceria de Rogério e de Gorete, que é sempre maravilhosa. Boa noite a todos. Rogéria, continue o tricô entre vocês. Eu agradeço primeiramente a Deus, não é, por ter me feito o convite, não é, me feito o chamado, não é, e ter me dado todo o tempo possível para que eu pudesse, não é, processar e discernir, aceitar e estar aqui. Não é? Agradeço ao Padre Henrique, agradeço, não é, a toda a equipe de catequese, não é, uma equipe grandiosa, porém pequena, não é, mas uma equipe extraordinária de trabalho, de serviço, aos catequizandos e às famílias. Importante demais. Gorete, rapidinho, um seu abraço para a gente. Agradecer a você pelo convite, às minhas colegas, irmãs, ao padre, e que agradecer ao nosso grupo, à nossa equipe, como o Rogério disse, tão pequena, mas tão grande. Tá? Boa noite. Então, em nome de São Mateus, rogai por nós, e José de Anchieta, que é o padroeiro, agradeço de coração, fiquem todos com Deus, e até a próxima semana, se Deus quiser. Gorete, você ainda está nos devendo uma visita inteira aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Saúde e paz. Saúde e paz. Boa noite. Um beijo para todo mundo. Boa noite, meninas. Boa noite, André. Parabéns para André também, que é catequista, né? Amém. Claro. Estou pensando que eu esqueci, mas André também foi catequista. Pois é, também é catequista, é sim. Esqueci de dizer. Tchau, meninas. Tchau, até amanhã, né? Tchau, Lúcia, André, até amanhã.